Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Soft Trade de Soluções para Recursos Humanos, a experiência de RH que a sua empresa precisa. Bom, Bia, assim como tem muita gente que confunde clima e cultura organizacional, nesse segmento de marca empregadora também há uma certa confusão entre o EVP, né, que é o Employer Value Proposition, e o Employer Branding. Qual é a diferença entre esses dois termos? Eu não sei o porquê da confusão, para ser franca, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma implantação de Employer Branding, a primeira etapa da implantação de Employer Branding é você definir o seu EVP. Então, o que acontece? EVP está contido em Employer Branding, eles não são coisas desassociadas, ok? Então, o que é o EVP? É a proposição da marca, vamos dizer assim, quando você vai escolher um carro para comprar, você vai pegar as opiniões, você vai pegar as reviews, e você pega, por exemplo, o que aquela marca se propõe a entregar para você, né? Então, em marketing, não especificamente em employer branding, a proposição de valor é aquela coisa que te distingue, é aquela coisa que faz com que você contrate, você compre uma marca e não a outra. Então, em marketing em geral, é isso. Né, é a diferença. Por que eu escolho, sei lá, vou colocar aqui as marcas. Por que eu escolho Toyota e não escolho Volkswagen? Né? Então, está ali a diferença das marcas e eu, como consumidor, vou escolher uma ou vou escolher a outra. Quando você traz isso para Employer Branding, é a primeira fase do processo de discussão internamente na empresa. Você tem que juntar todas as lideranças, a alta liderança da empresa e perguntar: o que a gente entrega de diferente? O que a gente pode dizer para o nosso candidato que a gente entrega diferente? Qual é a nossa proposição? Por que ele deve escolher a nossa empresa e não a empresa concorrente? Então, tudo começa por aí. Né? A primeira fase, que eu, inclusive na minha dissertação você tem lá, como a primeira etapa do processo de implantação, é você discutir a proposição de valor com a alta direção, com todos os níveis gerenciais, com todas as pessoas que vão ter papéis de supervisionar pessoas, porque elas têm que ser unânimes. O que a empresa pensa que ela entrega tem que ser exatamente o que ela entrega para o funcionário, não importa em que camada da organização ele esteja, ele tem que receber a mesma coisa. Então, se não existe uma unidade, se a empresa não está coesa, pensando, nós entregamos tal coisa, ela não tem uma Employee Value Proposition forte, ela não começa bem. Então, assim, não existe... A partir do momento que você define a sua proposição de valor como empresa empregadora, você começa, a partir daí, né, trazer as outras etapas de implantação, que você vai ter que sair para o mercado, você vai ter que pesquisar se o que você pensa que você entrega é realmente a visão que as pessoas têm quando elas estão lá fora, e aí você faz essa validação, e aí você tem a sua proposição de valor, você transforma isso numa frase, né? E isso começa a ser o guia para você implantar as outras etapas do processo, tá? Então, eu acho que é importante quem está querendo olhar isso tecnicamente bem, assim, conceitualmente bem definido, tem que procurar ler sobre o assunto, porque se você ler sobre o assunto, você nunca vai confundir EVP com Employer Branding. Você vai ter exatamente esse entendimento de que
EVP é uma parte do processo de employer branding e não coisas separadas. Perfeito. Dentro do que você está falando, na sequência, a gente poderia estar entendendo que a experiência do candidato e a experiência do colaborador também são etapas do processo de employer branding? Você tem que colher a experiência do candidato, com certeza, no processo, porque você vai validar se as suas práticas estão sendo adequadas, entendeu? Tanto é que se você vai no Glassdoor, você tem uma aba lá no Glassdoor que as pessoas falam de como foi o processo delas de entrevista, entendeu? Então, isso faz parte, né, assim como depois que a pessoa é admitida, a experiência dela trabalhando, enfim, toda a sequência que vem depois, você tem que colocar isso vamos dizer assim, num contínuo, né? Você começa com a marca empregadora, você começa com o processo seletivo, você começa com a experiência do candidato no processo, você tem o processo de admissão, que aí já é uma outra etapa. Enfim, eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas, em linhas gerais, sim, a experiência do candidato, ela é parte da experiência de employer branding. Assim como a experiência do colaborador também, ou seja, após a admissão do colaborador, eu também tenho um processo envolvendo o mesmo dentro desse projeto de employer branding. Exatamente, porque o que vai acontecer, Matheus? Você vende uma proposição de valor no seu processo seletivo, e aí você chega na hora que o funcionário é admitido e ele não encontra aquela proposição de valor, aquilo não acontece. Então, o que vai acontecer? Aquilo que eu falei, a proposição de valor ela não foi construída adequadamente, porque na hora que o gerente está se relacionando com o funcionário, ele não consegue entregar aquilo que a proposição de valor descreveu. Então, já bagunçou tudo, entendeu? Já perdeu, porque vai ser a primeira desconstrução da marca, ela vai acontecer aí. No momento em que você não entrega para o seu colaborador aquilo que você vendeu para ele como proposição de valor. Entendeu? Legal. Já que você está falando de desconstrução de marca, vamos entrar num tema polêmico aí que envolve justamente essa coisa de desconstrução de marca, né? Você estava falando no primeiro bloco sobre as startups terem aí uma atratividade, principalmente em relação aos jovens, né? Só que o mercado de startups, que inclusive tem atraído muitos executivos de recursos humanos, né, sofreu um baque de imagem com um grande número de demissões em massa aqui no Brasil. Como você viu esse movimento de grandes cortes e como isso abala a imagem dessas empresas que até então despertavam interesse especialmente dos jovens? Olha, eu vejo isso com muita naturalidade, na verdade, Vanderlei, porque quando você começa uma startup, ela é uma ideia, vamos dizer assim, quem vai para uma startup tem que estar convivendo com tranquilidade com risco, entendeu? Eu acho que se você tem um perfil mais conservador, se você busca estabilidade, você não deve, enfim, pensar numa startup como um lugar que vai te oferecer estabilidade. Eu acho que a premissa da startup é risco, entendeu? Você pode ser, assim, ter a sua carreira alavancada muito rapidamente, mas você corre o risco desse negócio, principalmente vamos dizer assim, pelo nosso enfim, cenário de economia sempre turbulenta, né, no Brasil. Isso no Brasil é muito mais, é um risco muito mais alto, né? Então, eu acho que assim, vou te dizer por mim, se eu quiser ir para uma startup, eu tenho que ir com a minha cabeça aberta, entendeu? De que eu posso me dar muito bem, mas também posso acabar tendo, enfim, problema e ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu acho que o que causou um certo impacto, né, nesse processo de demissão em massa que tem acontecido aqui no Brasil, em especial nas startups, foi um caso que aconteceu de uma startup muito conhecida do ramo imobiliário, que simplesmente reuniu um grupo com algumas centenas de funcionários numa videoconferência, né? E simplesmente mandaram todo mundo embora por videoconferência.
entendeu? Assim, houve uma grita muito grande de que, poxa, não teve um tratamento mais adequado, simplesmente pegaram, fizeram uma live com todo mundo, assistam todo mundo da rua, né? E aí, assim, cai por terra nessa coisa bonita, nessa imagem maravilhosa que as startups têm, né? Será que não é um pouco isso também? Eu acho que assim, talvez, eu vejo isso como um caso isolado, né? Não acho que você tenha que, vamos dizer assim, marcar as startups por conta desse episódio, entendeu? Porque eu acho que péssimas práticas de gestão você vai encontrar em qualquer lugar, Ok. entendeu? Isso é uma péssima prática de gestão. Isso vai estar em qualquer lugar, não é só na startup, não, entendeu? Eu vou me lembrar que, lógico que eu não vou numerar, não vou dar nomes, mas eu odiaria trabalhar numa empresa X, porque dá para ver pela voz do presidente na televisão que aquilo não é um lugar bom para trabalhar. Ela não é uma startup, entendeu? Você não precisa Então, falar quem é, não. Já não. descobrimos. Ai, Meu ai. Deus do céu, meu Deus do céu, aquela roupa verde. Posando Ai, ai. tanto, meu Deus do céu, o que deve acontecer ali dentro deve Bia, ser. pegando um gancho aí, felicidade organizacional. Isto tem a ver com o employer branding? Ou são coisas que caminham em paralelo, mas um não tem um envolvimento com o outro? Convivem, mas não tem convergência? A Ou minha, tem? a minha definição é o seguinte, Matheus, você conhece uma pessoa de coração bom, não conhece? Uhum. Você já passou pela sua vida, você olha para aquela pessoa e fala, pô, que coração bom que tem essa pessoa. Aquela pessoa, ela, ela, ela traz aquilo tão dentro dela que ela não precisa fazer muito esforço para te cativar, né? Ao contrário daquela outra que você sabe que é sangue ruim e que ela faz tudo para te cativar, né? Então, eu diria o seguinte, nenhuma empresa vai conseguir usar todas as ferramentas de marketing, todas as ferramentas de employer branding para se tornar uma empresa da opção, se ela não for de verdade uma empresa de boas práticas, que atrai as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem felizes naquele ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que é muito sutil, é muito subjetiva até, eu acredito, né? Porque você tem, muitas vezes, a alta gestão da empresa, a cabeça daquele empreendedor que montou aquela empresa, ela é capaz de disseminar aquele coração bom, né? Aquela boa prática, de uma forma tão natural que a coisa vai, né? vai evoluir. Então, eu diria o seguinte, que employer branding você desenvolve, mas você não vai conseguir mudar a cultura de uma empresa porque você teve boas práticas, entendeu? Você pode usar todas as ferramentas, mas em algum momento aquela verdade vai aparecer, que aquela empresa não é aquilo que ela está falando, ela fala, mas não faz, entendeu? Então eu acho que é um conjunto que tem que ser orquestrado pela alta direção da empresa, pelo executivo de RH, para que realmente essa construção seja verdadeira e consolidada, né? Então, volta aí a figura do coração bom. Quem tem, não precisa fazer muito esforço para dizer que tem. Legal, Bia. Para a gente poder finalizar, você falou de uma coisa que eu achei interessante. Vou fazer duas perguntas para a gente poder fechar, tá? Você falou de um termo que eu achei interessante, que é o diversity inclusion, né? Diversidade e inclusão. Hoje eu vi um termo que eu achei interessante, que liga muito com o que você acabou de falar, que é diversity washing, né? Ou seja, né? É uma diversidade lavada, né? Na verdade, assim, é a empresa que diz que pratica diversidade, mas é só no marketing e não efetivamente, né? Você acredita que também em relação à marca empregadora tem isso, né? O diversity employer branding, né? O employer branding washing, né? Ou seja, é o lavado, né? Aquela coisa escovada, né? E nesses 10 anos que você está fora do Brasil, como é que você acompanha o movimento, né,
de evolução do trabalho de employer branding nos Estados Unidos, fora na Europa e aqui no Brasil? Uhum. Bom, isso eu vejo que a coisa evoluiu, ela está caminhando em paralelo com as mudanças que a gente vê na comunicação em geral, né? Então, hoje você tem o TikTok, você tem o Instagram, você tem a comunicação das pessoas acontecendo direto pelo celular o tempo todo. Esse estilo de comunicação, você tem, por exemplo, as pessoas que gravam vídeos aí para o YouTube, que você tem, né, os seguidores de determinadas pessoas, que você não vê aquela coisa arrumada, aquela maquiagem, o cara pega o celular dele e faz aquele vídeo que viraliza sem ter a mínima preocupação em estar aquela coisa maquiada, organizada. Isso tudo está impactando também a forma como as empresas se comunicam na sua marca empregadora, né? Então, ela está sendo levada a ficar em harmonia com essas tendências todas de comunicação. Então, não é mais aquela coisa de você mostrar aquele escritório super arrumado, mas sim de você mostrar aquela funcionária que está sentada com o nenenzinho dela no colo, trabalhando de casa, entendeu? De chinelo, mostrando que ela está tendo work-life balance, entendeu? Então, vamos dizer assim, o que eu vejo que mudou muito e que vai continuar mudando é essa necessidade de você alinhar a comunicação de acordo com o que as pessoas estão vivendo, né? Então, aquela coisa de linguagem e comportamento e layout empresarial, ela meio que ficou fora de moda, né? Porque você tem que trazer as coisas para a realidade. A realidade não é mais você ter um escritório todo arrumadinho, as pessoas super arrumadas, né? Não é mais isso, né? Hoje você trabalha de qualquer lugar, as empresas, para se tornarem competitivas, elas têm que permitir o trabalho remoto. Eu vejo todo santo dia na minha rotina de recrutamento pessoas buscando trocar de emprego porque não querem mais nem que voltar para o escritório uma vez por mês. Entendeu? Por quê? Porque ele está em casa, ele toma banho, ele dá banho no filho, ele leva o filho para a escola, enfim, e ele não precisa esconder isso de ninguém, entendeu? Então, eu acho que o mundo mudou muito, vai continuar mudando, a forma de comunicação ela está sendo extremamente impactada e isso está refletindo em employer branding, com certeza, porque você passar essas experiências, essa qualidade de vida, é uma forma de você cativar e de você trazer mais profissionais para a sua organização. Muito bem. Muito bem, Bia. Eu fico muito orgulhoso aí de poder manter essa amizade contigo já há bastante tempo. Uhum. E, como eu disse inicialmente, né, o fato de você ter trazido algo para o Brasil, né, ter sido a pioneira no Brasil, de algo que hoje está bombando, né? Então, quando se fala em employer branding, deve-se falar em Maria Bia Henriques. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Essa que é a grande verdade, né? Da mesma forma como a gente fala em cargos e salários, a gente fala dos IMPEC, né? Quando a gente falar em employer branding, a gente tem que falar da Maria Bia Henriques. Ai, que bom. Espero que mais gente fique sabendo disso, porque eu não sei, na verdade, quantas pessoas sabem disso. Pelo menos se depender de nós, né, Matheus? Dependendo da gente aqui do nosso canal, com certeza mais gente vai estar sabendo disso, pode ter certeza. Maravilha, foi muito bom poder bater esse papo aqui com vocês. Fico aberta aí a perguntas, se precisar, passa aí o meu e-mail para quem quiser. E estou aí para poder colaborar no que eu puder. Excelente. Com muita saudade do Brasil. Que bom. Então, eu quero agradecer a Maria Bia Henrique, CEO da MB Capital Humano, pela participação nesse programa do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da Soft Trade, soluções para recursos humanos.
a experiência em RH que a sua empresa precisa. E os episódios estão disponíveis nas plataformas de Spotify, Anchor, FM, Google Podcasts e agora também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.